Olá, estudantes da segunda série! Neste vídeo vamos falar sobre os gases ideais. Olha só, gás ideal. Para você entender o que é um gás ideal, você tem que ter clareza no que são os gases. Nós sabemos que os gases, eles estão num estado da matéria em que eles têm muita liberdade de movimento. E é claro, nós temos, para entender os gases ideais, nós temos que entender o que é um gás real. Na natureza, no nosso dia a dia, é muito comum o gás real. O gás real é um gás que ele está colidindo e durante essa colisão ele perde energia durante a colisão. Então, isso é um sistema muito caótico, muito difícil de ser estudado. Aí os físicos, eles idealizaram, eles montaram um sistema ideal, que são os gases ideais. O gás ideal, esse sistema idealizado, você pode pensar que são gases que durante as colisões eles não perdem energia cinética, ou seja, a energia cinética se conserva. Olha só essa figura, os gases estão colidindo, múltiplas colisões, mas essas colisões são do tipo elásticas, não ocorre perda de energia cinética. Então não esqueça, gás ideal é um gás que durante as colisões não perde energia cinética. Um gás real, ele perde. Essa é a diferença do real para o ideal. Então, olha só, se você pegou essa parte, como é que se estuda os gases? Estudar um gás é muito complexo, é um sistema caótico. Você sabe que você não consegue colocar uma molécula de gás na mão, então é muito difícil ser estudado. Aí os físicos, eles viram que para estudar os gases, é possível fazer um estudo bem detalhado, analisando o volume, a pressão e a temperatura. Volume, pressão e temperatura são chamados de variáveis de estado. Por quê? Através desses caras, há a possibilidade de ser estudados os gases. Note só, você tem o volume, a pressão e a temperatura no estágio inicial. Depois você tem um volume, uma pressão e uma temperatura no estágio final. Pensa assim, se você pegar esse sistema aqui, essa tampa e deslocar, essa tampa que pode se mover é o que nós chamamos de êmbolo, é uma tampa móvel. E se você deslocar essa tampa, você mudou o volume. Com certeza a temperatura mudou e com certeza a temperatura também mudou. Note, é possível você alterar a temperatura de um gás sem fornecer calor. Tá? Se você mudar o volume, mudar a pressão, você pode alterar a temperatura de um gás. Então, olha só que interessante, pressão, volume e temperatura, elas estão relacionados através daquilo que nós chamamos de lei geral dos gases ideais. Essa lei nada mais é do que uma equação. Essa equação, ela relaciona pressão, volume e temperatura. Depois de muita tentativa nos experimentos, os físicos repararam que a pressão vezes o volume dividido pela temperatura, esse valor sempre se mantém constante. Então, eu posso pegar pressão vezes volume dividido pela temperatura no estágio inicial e igualar com a pressão vezes o volume dividido pela temperatura no estágio final. Isso sempre vai dar certo. Só que você tem que tomar um grande cuidado. Qual é o cuidado? A temperatura. A temperatura jamais pode estar em Celsius. A temperatura, ela não pode estar na escala Celsius. Você sempre vai trabalhar com a escala Kelvin. A escala Kelvin é a escala que nós chamamos de escala absoluta. Então, lembre-se, sabendo disso, qualquer exercício ele vai te dar em Celsius. E você tem que tomar o cuidado e trabalhar sempre em Kelvin. Se você pegou essa parte, então, olha só. Por último, nós temos a equação de Clapeyron. Jamil Clapeyron, ele reparou que o número de moléculas que está dentro da vasilha, ela interfere na pressão, no volume e na temperatura. E aí ele chegou nesta equação. Depois de muitas tentativas, ele chegou nessa equação. Pressão vezes volume dividido pela temperatura é igual ao número de mols vezes uma constante R. Essa constante, ela assume dois valores, 8,31 e 0,0082. Cuidado, por que tem dois valores? Por causa das unidades. Se for joule por mol por Kelvin, é 8,31. Se for atm vezes litro por mol por Kelvin, é 0,082. E este N é o número de mols. Repare que a temperatura nós passamos multiplicando.
Beleza? Então, nesse vídeo nós falamos sobre os gases ideais. Espero que vocês tenham gostado. Até breve.